Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia 5/12/2024. Estou na turma do sexto C e fazendo um vídeo de revisão para a terceira VA. Então vejamos os pontos que vocês devem estudar. Prisão em flagrante. Estudem as hipóteses de prisão em flagrante. Artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido logo após ou é encontrado logo depois com os objetos da infração. E o flagrante delito deve ser lavrado pela autoridade policial competente. Também estudem as hipóteses do flagrante obrigatório e flagrante facultativo. Qualquer pessoa poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em situação de flagrante delito. E após o flagrante delito, gente, o juiz determina, o delegado informa a realização da prisão em flagrante e o juiz deve realizar a audiência de custódia. Vocês se lembram da audiência de custódia? Uma das hipóteses possíveis da audiência de custódia, se o flagrante estiver regular e houver contemporaneidade na prisão, dentre os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tranquilamente. E se não houverem os requisitos da preventiva, o juiz simplesmente relaxa o flagrante, ou, se for a hipótese, também pode conceder fiança, tá? Flagrante, gente, além do condutor, é necessário testemunhas que assinem, que acompanhem o condutor para a repartição policial, a fim de presenciarem a lavratura do auto de prisão em flagrante. No mínimo quantas? No mínimo 2 testemunhas. Gente, flagrante delito, está cometendo a infração ou acaba de cometê-la, é chamado de flagrante próprio. É perseguido logo após, é chamado de flagrante impróprio, tá? O flagrante em perseguição é chamado de flagrante impróprio, porque o flagrante próprio, ele é também chamado de flagrante certeza visual do crime, quando está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. O resto é impróprio. A audiência de custódia também, estudem a audiência de custódia, que deve ser realizada dentro do prazo de... Qual que é o prazo da audiência de custódia, gente? Até 24 horas após a realização do flagrante. Também estudem que a falta de testemunhas no momento do flagrante não impede que o flagrante seja realizado, desde que no momento da apresentação existam testemunhas, que são chamadas testemunhas para a apresentação do flagrante, certo? Questão também muito importante. As hipóteses de flagrante, todas, quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser o autor da infração. Importantíssimo, prazo da audiência de custódia, 24 horas. Não importa se for feriado, feriado prolongado, recesso, férias, ano novo, Natal, a atividade judiciária é constante, ela é permanente. Se não estiver no expediente, estará no plantão. E o plantão faz a audiência de custódia. Hoje são todas realizadas por videoconferência, tá? Prisão em flagrante, possível. Prisão cautelar, uma das modalidades dela é a prisão preventiva. A prisão preventiva é chamada de cautelar também, porque é uma cautela para o processo. E a prisão em razão da sentença penal condenatória são as 3 modalidades de prisão previstas no artigo 283 do Código de Processo Penal. Estudem bastante essas questões. Prisão em flagrante e crimes permanentes. O que é um crime permanente? Vocês já estudaram comigo. Crime permanente é aquele cuja a sua consumação se prolonga no tempo. E enquanto não cessada a permanência, pode ser decretada a prisão em flagrante. Por exemplo, num crime de sequestro, extorsão mediante sequestro, enquanto o sequestro estiver sendo perpetrado, enquanto ele estiver acontecendo, o flagrante pode ser feito a qualquer momento. Se o flagrante for ilegal, o que o juiz faz na custódia? Relaxa a prisão em flagrante. E se o flagrante for legal, transforma em preventiva.
Ou, se houver a possibilidade de fiança, o juiz pode tranquilamente arbitrar a fiança tranquilamente. A prisão preventiva, uma vez decretada, transita em julgado, que é a prisão do 312 do Código de Processo Penal? Jamais. Não, a prisão preventiva deve ter fundamentos na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Se a prisão preventiva não for contemporânea, e aí já entra na redação do 312 seguintes, o juiz pode simplesmente revogar a prisão preventiva, porque não existem motivos que a façam subsistir. Por exemplo, se a prisão preventiva foi decretada por conveniência da instrução criminal, mas todas as provas já foram produzidas, para que manter uma preventiva? Não se justifica, entendeu? Então ela deve ser comprovada na necessidade. Quando o réu apresenta perigo na sua liberdade e há provas da materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, o juiz decreta a preventiva, certo, gente? E a preventiva não tem prazo máximo, né? Não existe um prazo para a preventiva, ela perdura enquanto houver necessidade processual, certo? A dúvida com relação à identidade civil da pessoa impede a decretação da prisão preventiva? Não. A dúvida com relação à identidade civil da pessoa impede o prosseguimento da ação penal? Também não, certo? Ou seja, desde que a pessoa seja identificada, mesmo não tendo identidade civil, se ela puder ser personalizada no processo, isso não impede. E se lá na frente se descobrir a real identidade civil, aí descobrindo-se a real identidade civil do indivíduo, o processo prossegue corrigindo-se, certo? A prisão preventiva não pode ser decretada como forma de antecipação do cumprimento da pena, tá? Está lá no artigo 313, 314, 315 seguintes. A prisão preventiva é um instrumento para a garantia do processo. Mas o indivíduo tem provas suficientes da materialidade e autoria, já vou decretar uma preventiva aqui, porque ele já começa a cumprir a pena. Não, a preventiva é um instrumento para a garantia do processo. A prisão pena é aquela que decorre da sentença penal condenatória devidamente transitada em julgado, certo? Quem pode pedir a decretação da preventiva? Uma das hipóteses é o flagrante ser convertido em preventiva na audiência de custódia, mas ela se originou de um flagrante. Mas suponha-se que o delegado de polícia está investigando um determinado crime e surgem elementos para que haja prisão preventiva nos termos do 312. O delegado pode representar, e o requerimento do delegado se chama representação. Pela prisão preventiva? Pode. O Ministério Público pode? Pode, certo? E, inclusive, nos casos de violência doméstica contra a mulher, nos casos de violência contra idoso, dependendo da situação, o juiz pode, inclusive, decretar a preventiva de ofício, depois intimando-se o Ministério Público, certo? Também estudem todas essas questões postas. Se houver dúvida, a dúvida com relação à identidade civil do acusado não pode impedir a prisão. A preventiva pode ser revogada a qualquer momento, desde que não existam motivos que a justifiquem. Então, basicamente, essa prova é tranquila, envolve prisão, liberdade provisória, identificação civil do acusado. Estudem esses artigos e vocês serão extremamente bem-sucedidos na VA. Beleza, gente? Feito o vídeo de revisão,